Então, esta era a missão do nosso Senhor e Salvador, a missão dos nossos discípulos que o nosso Salvador Jesus Cristo havia determinado para eles: pregar o Evangelho, fazer discípulos, entendeu? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa era a missão da igreja, esta era a missão de Jesus, dos discípulos. E deixa eu falar uma coisa para vocês. No livro de Atos, que narra a história da igreja, a Bíblia nos fala que lá numa região chamada de Etiópia, havia um grupo de discípulos que eles estavam ali cumprindo a missão do Salvador, fazer discípulos. E eles falavam tanto no nome de Jesus Cristo, que pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Bem, nós hoje somos chamados de cristãos graças a este momento que aconteceu lá na Etiópia. Então eles falavam muito de Jesus. A pergunta é: de quem nós estamos falando? Querido amigo, querido irmão, de quem nós estamos falando? A Bíblia diz que nós temos que falar de Jesus para que haja salvação diante dos homens e diante das mulheres. É de Jesus que nós devemos falar. O nome de Jesus tem que ser anunciado em todas as partes. É o nome de Jesus que importa para os apóstolos, para os profetas e para toda a Bíblia, meu querido amigo. Quando a gente lê tanto o Velho como o Novo Testamento, a Bíblia mostra que o personagem central das Escrituras Sagradas é a pessoa de Jesus Cristo. Quer ver uma coisa? Você pode examinar a sua Bíblia lá no livro de Lucas, no capítulo 23, não me lembro aqui o verso agora, mas você vai examinar e você vai encontrar, e que Jesus, ele fala bem assim, olha, e quando Jesus ele ia realmente falar a respeito dele, para falar para as pessoas quem ele era, ele percorria por Moisés, entendeu? Ele passava ali pelos livros de Moisés, que é o Pentatêutico, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele percorria por todos os profetas, entendeu? Por exemplo, de Isaías a Malaquias, e para poder explicar a seu respeito o que constava nas Escrituras Sagradas. Ok? Então, era dessa maneira que Jesus usava a Bíblia, a palavra de Deus, certo? Ele não se atinha apenas a um texto da Bíblia, mas ele percorria em todas as Escrituras para provar que ele, de fato, era o enviado de Deus. É dessa forma que nós também devemos anunciar a Jesus, não ficar baseado apenas em um texto isolado das Escrituras Sagradas. Ok? Nós temos que realmente anunciar esse Jesus, porque Jesus, ele é o único que faz a diferença. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O nome de Jesus representa muita coisa para mim. E para você, o que representa? A depender do que eu faço com o nome de Jesus, esse nome vai fazer uma diferença muito grande na minha vida. A depender como você fala de Jesus, a depender como eu e você reconhece Jesus, a depender como nós aceitamos quem é Jesus, isso vai fazer a diferença, entendeu? Certo momento, os discípulos, eles foram ao templo chamado Formosa e de repente, subindo as escadas daquela igreja, eles encontraram ali um paralítico de nascença. E durante décadas,
ele realmente estava realmente sofrendo aquela enfermidade e era de costume pedir esmolas. E quando eles vão entrando ali nas portas da igreja chamada Formosa, de repente aquele paralítico vai e diz para Tiago e João, e disse assim: me dê uma esmola. E de repente aqueles apóstolos falaram o seguinte: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Preste bem atenção como o nome que eles usaram tem poder. Eles falaram bem assim: olha, nós não temos nem prata e nem ouro, mas o que nós temos nós te oferecemos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Imediatamente, aquele homem levantou-se e andou e saiu dando glória a Deus. Queridos amigos, é o nome de Jesus que está em jogo. Esse nome faz os demônios tremerem, entendeu? O nome de Jesus, os demônios tremem, eles tremem quando uma pessoa está falando no nome de Jesus. Esse Jesus, meu querido amigo, meu querido irmão, a Bíblia apresenta como o Alfa, como o Ômega, como o princípio e como o fim. Apocalipse capítulo 1 e versículo 8. E se você duvidar disto, você está entrando em contradição com os profetas, com os apóstolos e com toda a igreja tanto do Velho como do Novo Testamento. Esse Jesus, irmãos, a Bíblia diz que foi aquele que foi morto e agora está vivo. Isso está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, você pode ler e você vê. Esse Jesus, irmãos, ele é tão poderoso que o próprio verso 8 nos diz assim: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. É ele mesmo que está falando. Eu sou o princípio, eu sou o fim. Ele aí vai falar bem assim: aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. É a Bíblia que diz: Jesus é todo-poderoso. Se você duvidar disso, você está colocando a sua salvação em risco. Entendeu? É complicado duvidar que Jesus é todo-poderoso. Como eu estive dando uma pesquisada nas doutrinas, por exemplo, eu não queria citar, mas eu vou citar, entendeu? Nenhuma religião, certo? Que eu tenho grande respeito pelos nossos irmãos, certo? Porque Jesus derramou sangue por vocês, certo? Mas vocês não têm culpa no que eu vou falar aqui, entendeu? Mas sim a organização, as autoridades eclesiásticas que mudaram realmente o conceito verdadeiro da pessoa de Jesus. E uma das doutrinas dela, entendeu? Diz assim, que Jesus Cristo não é todo poderoso. Gente, isto é um absurdo. Entra em contradição com o texto da Bíblia, com os originais. No próprio livro de Mateus, no capítulo 28 e o versículo 18, o próprio Jesus afirma e diz para os discípulos: todo poder me foi dado no céu e na terra. Então, pelo amor de Deus, se você age desta forma e prega uma doutrina que diz que Jesus não é todo poderoso, pare com isso, porque a Bíblia está chamando você de mentiroso. No verso 8 do livro de Apocalipse, a Bíblia mostra que Jesus, ele é aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Se você prega que Jesus não é todo-poderoso, você jamais conheceu o poder de Deus. Você não tem
a mínima consideração para com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mude de ideia.